Se você chegou até aqui, é porque o meu marketing de ter conseguido mais de 500 clientes em 6 anos de carreira te chamou a atenção de alguma forma. E se você está vendo esse vídeo, é porque você, como advogado, gostaria de aumentar a sua taxa de conversão de contratos e, consequentemente, conseguir mais clientes. Bom, eu acho esse um desejo extremamente justo. A propósito, são os clientes que pagam as nossas contas, e quanto mais clientes nós temos, consequentemente, mais honorários nós ganhamos. Olha, eu não sou igual esses gurus de internet que vai ficar aqui contando uma historinha longa de superação para tentar convencer vocês a alguma coisa. Então vou ser bastante objetivo e já vou direto ao ponto. Meu nome é Ricardo Rinaldi, eu sou advogado desde 2017, então eu sou um advogado ainda bastante jovem e formei na Faculdade de Direito Sul de Minas, na cidade de Pouso Alegre. Então eu moro aqui para o sul de Minas Gerais. E, bom, a estratégia que eu utilizei para dentro de 6 anos de carreira conseguir mais de 500 clientes é uma estratégia muito simples. Isso se deu ao fato de que eu domino conhecimentos tanto de marketing quanto de vendas. As estratégias de marketing são estratégias que eu utilizo para fazer o cliente vir até mim, ou seja, gerar uma mensagem de WhatsApp a fim de tirar alguma dúvida. E posteriormente eu faço a venda do meu serviço para ele. Um exemplo de como as estratégias de marketing funcionam, se você está vendo esse vídeo agora, é porque meu marketing funcionou com você e é a prova de que eu sei exatamente o que eu estou fazendo. E da mesma forma que através de um anúncio eu consegui te convencer a clicar ali no botão de saiba mais e cair dentro desse vídeo e ouvir o que eu estou dizendo, da mesma forma, é claro que dentro dos limites éticos, eu também consigo fazer os clientes para os meus produtos jurídicos me procurarem e buscar saber um pouco mais sobre os meus serviços. Já a habilidade de vendas é a habilidade que eu tenho de convencer o cliente a contratar os meus serviços ao invés de contratar qualquer outro advogado que esteja disponível no mercado. Afinal, não é porque o marketing deu certo e o cliente me procurou que necessariamente eu vou conseguir fechar o contrato com ele. Afinal, vamos supor que eu faça um excelente marketing, na hora que ele me procura, eu não consigo passar confiança para esse cliente. Então, logicamente, eu não vou conseguir fechar o contrato com ele, ou seja, a minha venda falhou. Para você entender o tanto que é importante você saber vender o seu serviço na advocacia, eu tenho certeza que você já passou por uma situação onde o cliente ele até te procura, mas depois do atendimento, depois de você falar o seu preço, o cliente ele simplesmente diz que vai voltar amanhã ou que ele precisa ver alguma coisa, e aí você fica esperando um retorno dele, de repente até um pagamento que vocês combinaram na hora, e o cliente ele simplesmente desaparece e nunca mais volta. Eu duvido que isso nunca aconteceu com você. No começo da minha carreira, assim como todo advogado, eu tinha muita dificuldade em conseguir cliente, em conseguir fechar o contrato. Até que eu comecei a perceber uma coisa muito interessante, é que todos os meus atendimentos, ele tinha um certo padrão. E eu comecei a reparar, tem advogados mais experientes, que a grande maioria dos advogados seguem o mesmo padrão de atendimento. E esse padrão que eu seguia, e hoje aí 90% dos advogados pelo menos seguem esse padrão, ele é o seguinte: você recebe o cliente, você escuta o problema jurídico do cliente, aí você aponta uma solução jurídica para esse problema e diz o preço dos seus honorários. Bom, não tem nada de errado com esse padrão, exceto por uma coisa: todos os advogados fazem mais ou menos dessa forma. E aí, como eles estão sendo basicamente a mesma coisa, a tendência é que o cliente vai contratar o advogado mais barato. E aí é onde muitos advogados resolvem abaixar os preços dos serviços, acabam totalmente com a sua margem de lucro para entrar no mercado onde todo mundo oferece exatamente a mesma coisa e fica ali disputando na base do preço. E francamente, pessoal, isso daí só serve para aviltar e desvalorizar a nossa profissão. Acontece que lá em 2020 eu acabei por acaso esbarrando em um livro que ele tratava sobre esse assunto de vendas. E como eu sempre gostei muito de ler sobre assuntos diversos e diversificar o meu conhecimento, eu li esse livro sem compromisso, não acreditando que aquilo pudesse me agregar em algo. Só que aí, ao longo dessa leitura, eu tive uma sacada. E se eu pegar essas técnicas de venda aqui, essas estratégias que os vendedores utilizam, e começar a usar isso para dentro da minha advocacia? A propósito, toda vez que eu estou dando uma consulta jurídica, ou até mesmo fazendo um atendimento, eu nada mais, nada menos que estou tentando fazer é vender os meus serviços. Então vamos adequar aqui algumas estratégias e começar a introduzir quando eu for conversar com meus clientes. Então, durante meus atendimentos, eu comecei a aplicar essas técnicas e utilizar aqueles chamados gatilhos mentais, né? São assim chamados popularmente. E aí eu comecei a ficar bastante surpreso com os resultados, porque os clientes começaram a realmente fechar contrato.
Muitos deles às vezes até relatavam que encontraram advogados mais baratos, mas eles preferiam, no final das contas, fechar o contrato comigo. Eu percebendo que aprender a vender, saber vender os serviços estava funcionando muito bem, eu resolvi me aprofundar no conhecimento de vendas e eu peguei todo o compilado do que eu aprendi e resolvi fazer uma adaptação especificamente para dentro da advocacia. Até porque a nossa profissão ela tem algumas limitações daquilo que o advogado pode ou não fazer durante uma consulta. Depois que eu fiz todas as adaptações e comecei a aplicar aquilo no meu cotidiano, eu fiquei assim bastante surpreso com meus resultados. Antigamente, vamos dizer assim, a cada 10 clientes que eu atendia, eu fechava 2, 3 contratos ali. E a partir do momento que eu comecei a tratar o meu atendimento, a minha consulta como uma sessão de venda do meu serviço e aplicar essas técnicas, aí eu comecei a fechar ali entre 8 e 9 clientes. Um detalhe importante é que eu parei de dar desconto. Então, sempre que o cliente lhe dá aquela chorada ali para reduzir o preço, eu já tenho estratégia definida ali para poder negar essa concessão para ele e não abaixar meu preço em hipótese alguma. Ainda que o cliente fale, mas o seu colega ali do lado, do escritório, ele disse que ele cobra mais barato do que você. Ainda assim, eu conseguia bater o pé e manter o valor do meu serviço. Bom, a integridade dos meus resultados, vocês já viram no print, coloco ele aqui de novo, atestando que eu já tive atuação em mais de 500 casos. Você pode dar um Google aí com o meu nome, que você vai pesquisar essas informações e vão ver que são verídicas, diferente de outros gurus aí na internet que fazem muitas promessas, mas não mostram os resultados. E você também, se tiver um token, basta entrar aí pelo portal do TJMG, através do sistema PJE, e procurar o número da minha OAB, que você vai ver que realmente eu tenho algumas centenas de processos ali, onde eu mesmo assino as petições, onde eu estou atuando diretamente dentro daqueles casos. Mas aí você deve estar se perguntando por que essas técnicas elas funcionam tão bem assim, geram tão bons resultados e no que ela vai se diferenciar daquele atendimento padrão que eu critiquei um pouquinho aqui atrás do vídeo. E tem duas coisas que você precisa entender. A primeira coisa é que todo atendimento ou consulta é necessariamente uma sessão de vendas. A propósito, apesar de você estar tirando dúvidas do cliente, o seu grande objetivo não é simplesmente manter a população informada. Sem hipocrisia, o seu grande objetivo é fechar o contrato com aquele cliente. E a segunda coisa que você precisa entender é que toda venda, não importa se é de um produto, de um serviço, de uma ideia ou até mesmo de serviços advocatícios, toda venda ela vai ser feita com base nas emoções e não na lógica. Uma venda ela é 90% de emoção e apenas 10% de lógica. O cliente, quando ele te contratar, ele tomar essa decisão de contratar um determinado advogado, essa decisão vai ser com base nas emoções, quase como se fosse um impulso. E é justamente durante esse impulso emocional que o dinheiro vai sair do bolso dele e entrar no seu bolso. E aí, depois de tomar essa decisão que é emocional, ele vai ter uma necessidade de justificar essa decisão que ele tomou de contratar, e aí ele vai justificar isso com a lógica. E aí é o momento onde você vai entrar com o racional dentro do seu atendimento. E é justamente por isso que meus atendimentos funcionam, essas estratégias de venda funcionam com tamanha eficácia. É porque os advogados que fazem aquele atendimento padrão, eles fazem um atendimento 100% com base na lógica. Enquanto os meus atendimentos, os atendimentos de um advogado que sabe vender o seu serviço, é 90% emocional e apenas 10% de lógica. As técnicas de venda, no caso, elas atuam diretamente no chamado sistema límbico do cérebro do cliente, que é a parte do cérebro responsável pelas emoções do ser humano. Assim, entendendo como funciona o sistema límbico do ser humano, eu consigo provar para o cliente que eu tenho mais confiança e estabelecer uma conexão com ele. Eu consigo mostrar que eu sou diferente dos outros advogados. E eu consigo demonstrar que comigo o cliente terá mais chance de conseguir aquele objetivo processual dele do que com outros advogados. E é justamente essa cadeia de sentimentos que vai levar o cliente a contratar o advogado. Ricardo, muito legal. Então eu entendi que seu atendimento ele é diferenciado e focado em fechar o contrato com o cliente, diferente desses atendimentos tradicionais aí que são um padrão que a maioria dos advogados fazem. Mas e agora, o que exatamente você faz nesses atendimentos e quais são essas técnicas que você utiliza? Bom, vou te contar isso agora mesmo. E as técnicas de venda, elas são divididas basicamente em três partes. A primeira parte seria a linguagem corporal e a tonalidade vocal.
A segunda parte seriam as palavras persuasivas, que são palavras que vão gerar um impacto psicológico no cliente. E a terceira parte é a quebra de objeções. Primeiramente, a linguagem corporal e o tom de voz, elas possuem uma atuação um pouco mais no subconsciente. Elas são aquilo que vai gerar confiança e conexão com o cliente. Já parou para pensar que tem pessoas que você não conhece, você nunca falou com elas, mas você simplesmente não vai com a cara, aquela pessoa te gera um certo asco. Mas tem pessoas que, mesmo que você nunca tenha conversado com elas, elas geram uma certa simpatia, você tem um certo apreço por aquela pessoa mesmo sem conhecer. E isso acontece justamente por conta da linguagem corporal dela e da forma como ela se comunica. Um exemplo disso, o personagem Harvey Specter da série Suits. A forma como ele se move, como ele fala, já esbanja a confiança dele. Você sabe que ele é um advogado foda só pela forma como ele se porta. E essa primeira parte da técnica é justamente isso, você começar a passar confiança através da sua linguagem corporal e tom de voz. Já a segunda parte, que é de palavras que geram impacto psicológico no cliente, elas visam atacar os dois sentimentos bases que vão fazer parte de todo o atendimento jurídico. Todo atendimento jurídico vai ter por base dois sentimentos, tá? Os clientes sempre vão te procurar com base nesses sentimentos. Primeiro, o sentimento de desconforto, de medo, de angústia, que são sentimentos mais negativos, e outro vai ser o sentimento de ganância, de vantagem financeira, de ambição. Então, você sempre vai identificar qual o sentimento matriz para poder utilizar as palavras de persuasão em cima desses sentimentos. Vou te dar exemplos. O cliente que te procura porque está com um filho dentro da cadeia, uma mãe que está com medo de não conseguir receber pensão alimentícia, é um patrão, um empresário que acabou de receber uma carta de citação porque ele está sendo processado na Justiça do Trabalho, são exemplos de clientes que estão te procurando porque eles estão com medo, eles estão sentindo um desconforto e uma angústia. Por outro lado, tem clientes que vão te procurar pelo sentimento de ambição, de ganância, como por exemplo, um senhor de idade que trabalhou a vida inteira e agora ele quer se aposentar, um consumidor que foi prejudicado e agora ele está de olho naquele dano moral, ou ainda um trabalhador que deu seu sangue pela empresa e nunca recebeu as horas extras e agora ele quer reivindicar isso na Justiça do Trabalho. As palavras de impacto psicológico, elas são palavras que vão basicamente aumentar esses sentimentos, dar um upgrade neles, fazer aqueles sentimentos ficarem muito mais intensos e aí onde o advogado ele vai apresentar uma solução e conseguir fechar o contrato. Então, um exemplo, essa mãe que está com o filho preso por conta de tráfico de drogas e não se decide, pula num advogado, pula no outro, está leiloando o preço. Como que você vai fazer para convencer ela? Aumentando aquele sentimento matriz dela, que é o sentimento de medo. E você pode fazer isso com uma pergunta, por exemplo. Olha, dona fulana, o caso é esse, né, relativo a tráfico de drogas. A senhora está ciente que teu filho pode pegar até 5 anos de cadeia com isso, né, que é a pena prevista pelo crime de tráfico de drogas. Fazendo isso, dando essa consciência para ela vai começar a perceber a gravidade do problema dela, tá? Dentro do criminal, muitas vezes as pessoas acreditam no velho, vai dar nada não. Então, cabe ao advogado demonstrar que aquilo pode sim ter consequências. É claro que você vai explicar todas as questões de pena mínima, né? Também não vai fazer um terrorismo psicológico, mas tem que ficar muito claro a consequência jurídica que a não contratação de um bom profissional pode gerar para aquele cliente. Da mesma forma, um patrão que recebeu uma carta de citação aí de uma ação trabalhista de R$ 200 mil, por exemplo, você pode fazer a pergunta retórica para ele: olha só, senhor fulano, o senhor tem consciência que se seu funcionário ganhar esse processo, o senhor vai ter que pagar R$ 200 mil para ele? Se o senhor não tiver um excelente advogado trabalhista, um bom negociador em especial para poder reduzir seu prejuízo, o senhor pode acabar tendo uma bela queda aí nesse processo. Quando você faz essas perguntas e começa a estimular esse sentimento de medo, e aí você apresenta uma solução eficaz, você aumenta a sua chance de fechar o contrato. Agora, um exemplo utilizando a ganância, a ambição do cliente. O cliente chega até você com um caso de consumidor e aí você fala para ele: olha, a gente tem chance sim de ganhar essa ação, logicamente eu não posso prometer, tá? Mas olha só, eu já tive um caso muito parecido com esse. E olha só quanto que eu ganhei de indenização para o meu cliente. Você pode ter uma sentença expressa ali de um caso real seu, demonstrando quanto que você já ganhou antes. E deixar claro, é lógico, você não está prometendo aquele resultado,
mas que você já conseguiu aquilo antes e que é um resultado totalmente possível hoje. Na hora que o cliente ele bate o olho, ele vê um papel de um resultado que você já conseguiu, aquilo vai gerar um impacto de persuasão extremamente alto nele. E se seu concorrente fica só no blá blá blá, só fala, diz que vai dar certo, mas você mostra o resultado, então a chance do cliente fechar com você é muito maior. O mesmo vale, por exemplo, para ações trabalhistas. E o terceiro bloco de vendas aqui, só para exemplificar, seriam a quebra de objeções. Objeções são aquelas desculpas que o cliente dá porque, na verdade, ele não tem coragem de falar a verdade na sua cara. Então, é aquele famoso, olha, doutor, gostei muito de você, mas amanhã eu volto. E aí você acha que o cliente vai voltar amanhã mesmo. A verdade é que essa é uma forma educada dele falar para você que não vai te contratar, que ele não gostou de você, que ele não confia em você, ou que ele acha que seu serviço não vale o valor que você está cobrando. Damos em vendas o nome disso de objeção. E existe uma forma correta de quebrarmos essas objeções. Então, uma objeção clara aqui, como que a gente quebra ela aqui? Doutor, gostei muito do senhor, vou precisar do seu serviço, mas primeiro eu preciso conversar com a minha esposa. E aí, o que você responde? Ah, tchau, tudo bem. Aí depois você fecha o contrato? Não, você precisa responder essa objeção com uma pergunta sem quebrar conexão com o cliente. Então, a forma correta de quebrar isso, eu vou falar com a minha esposa e depois eu volto, é dizer o seguinte: olha, fulano, compreendo perfeitamente que o senhor precisa consultar a sua esposa primeiro, mas só a título de curiosidade, o que especificamente o senhor precisa ver com ela que te impede de fechar o contrato agora? Pode mandar essa pergunta assim, tá? Perguntando os motivos. E aí você força o cliente a te dar um motivo. Aí, por exemplo, ele vai dar uma outra objeção provavelmente. Ah, sabe o que é, doutor? É que eu preciso ver a questão financeira, como é que a gente vai fazer. Ou seja, não é que ele precisava falar com a esposa dele, ele precisava tomar uma relação em base nas finanças. E aí você vai fazer uma nova pergunta sobre as finanças. Ah, ok, mas o que não ficou bom aqui na questão financeira para o senhor? E aí ele vai abrindo o jogo para você e você vai fazendo perguntas até conseguir dar um checkmate no cliente. Então vamos supor que a real objeção dele seja, na verdade, a falta de dinheiro que ele jogou a culpa na esposa. Ele vai dizer, olha, eu preciso ver a questão financeira. Tá, mas qual o problema com a questão financeira? Olha, eu achei o valor das parcelas muito alto, eu não vou conseguir arcar com isso. Então você pode apresentar uma sugestão. Mas olha só, e se eu fizesse o seguinte então? Se eu reduzisse o valor da parcela, mas estendesse por mais 2 ou 3 parcelas, ficaria melhor para o senhor? E aí você vai apresentando soluções para cada problema que ele colocar. Claro que há infinitos números de objeções que o cliente pode apresentar. Muitas vezes ele não vai ter confiança no teu serviço, às vezes ele não tem certeza exatamente daquilo que ele quer, às vezes ele não acha que você é capaz de tirar o resultado. Você vai ter que arrancar essa informação de uma forma sutil dele e reiterando esse processo de vendas. Bom, se for para explicar tudo sobre vendas, eu teria que dar, na verdade, um curso, né? Porque seria um assunto muito extenso. Marketing e vendas são ciências tão complexas quanto o próprio direito. E explicar isso num vídeo mais curto possível é uma tarefa praticamente impossível de ser feita. Mas a boa notícia é que eu tenho um e-book falando sobre todas as técnicas que eu utilizo e que me geraram esses mais de 500 processos indexados em meu nome. Esse e-book ele é dividido em duas partes, a primeira sobre as estratégias de marketing e a segunda sobre o compilado de todas as técnicas que eu uso, tanto da primeira fase de vendas, quanto da segunda, quanto da terceira, ou seja, a linguagem corporal, tonalidade de voz, as palavras de persuasão que geram impacto psicológico e, ao final, sobre a quebra de objeções. Nesse livro vai ter dezenas e dezenas de técnicas e incluindo com exemplos práticos que podem ser aplicados em todas as áreas de atuação da advocacia. Esse meu e-book, pessoal, ele tem 100% de vantagem para você e ele não traz qualquer tipo de desvantagem. A vantagem dele é que você vai ter um conhecimento único que nenhuma faculdade de direito no mundo vai te ensinar sobre isso e, consequentemente, você vai aumentar a sua capacidade de persuasão e de vendas, que vai te garantir clientes. Ou seja, o primeiro cliente que você conseguir colocar na sua frente, você já vai cobrir aí o valor do seu investimento nesse e-book. Outra vantagem é que eu optei justamente pelo formato de e-book porque ele é bem mais prático e ele fica muito mais em conta para o advogado. Tem muito guru por aí que vai vender um curso explicando sobre isso, só que ele vai cobrar mais de 1.000, 2.000, tem gurus aí que vendem por mais de 5.000 reais. E o e-book ele fica com um preço bem mais reduzido. Esse e-book é um material que eu poderia cobrar tranquilamente aí mais de 100 reais nele, porém eu estou deixando pelo preço simbólico de apenas 20 reais.
Bom, é o preço de um cafezinho, menos do que um lanche no final de semana, e ele contém um conhecimento que pode transformar a sua vida e mudar drasticamente a sua carreira, assim como ele mudou a minha. E ele simplesmente não tem nenhuma desvantagem por uma simples razão. É porque se você começar a ler ele por alguma razão, você não gostar, achar que aquilo não vai agregar nada na sua vida, que não tem o potencial que eu estou te dizendo aqui nesse vídeo, dentro de 7 dias que você adquirir o material, você pode pedir o seu reembolso. Sem discussão, sem frescura, não vou nem te perguntar o motivo. Basta você entrar ali na plataforma da Hotmart, que é onde o e-book está sendo vendido, e solicitar o seu reembolso que ele vai ser feito. Então, para ser bastante franco, você está diante hoje de um conhecimento que pode transformar a sua vida. É um conhecimento que me rendeu centenas e centenas de contratos. Eu consegui comprovar isso aqui para você por um valor simplesmente simbólico. E apesar de tudo, se ainda assim você não gostar, achar que isso não pode gerar um certo impacto na sua vida, você simplesmente pode pedir seu reembolso e não fica com prejuízo nenhum. E ainda vai ficar com o e-book de brinde caso queira terminar. Bom, agora minha parte está feita. Eu chamei a sua atenção, te chamei até esse vídeo, ofereci uma coisa que pode ser uma solução para a sua carreira e agora você está com a faca e o queijo na mão. Basta terminar de rolar essa página de vendas aqui e clicar no botão verde ali para poder adquirir o e-book. Agora a responsabilidade fica totalmente com você. Ah, e antes que eu me esqueça, essa é uma oportunidade única e esse valor simbólico eu francamente não sei por quanto tempo que eu vou manter ele, mas em breve eu vou aumentar o valor, tá? Até que esse e-book chegue a R$ 100. Então, se você quer levar ele por um valor simbólico, o seu momento de conseguir clientes aí para sua carreira é agora. Se você ficou com alguma dúvida, manda uma mensagem no direct do meu Instagram, o meu arroba é adv.ricardo.rinaldi, estou deixando ele aqui na tela também. E se porventura você decidir comprar o e-book, depois que terminar de ler, manda para mim um feedback falando o que você achou. Bom, espero que você goste. Bom, nobre colega, agora eu vou ficando por aqui, um forte abraço e te desejo sucesso.